Bom dia a todos e a todas. É um prazer, né, estar aqui nessa casa. Eu sempre fui muito bem recebido. Eu tenho um carinho muito especial pela UFRN, né? E entendo, a partir das palavras da nossa reitora, que falou há pouco, né, o quanto a Universidade Federal do Rio Grande do Norte ela é reconhecida e respeitada nacionalmente, né? Isso mostra as posições claras e firmes, né, que essa universidade tem mostrado, né, para o país, né? Quero agradecer a Jefferson pela apresentação, né, dividir comigo aqui essa mesa, compartilhar comigo essa mesa, e também agradecer ao chamado de Márcia, né, porque isso para mim é um chamado, né, em nome da comissão organizadora para aqui estar e fazer essa fala no segundo encontro de pesquisa e prática educacionais, né. Bom, eu fiz um texto para ler aqui nesse encontro, né, e à medida que eu for fazendo a apresentação, claro, eu vou tentar demonstrar determinados aspectos e dimensões, né. Então, a questão que se apresenta para análise, proposta pela comissão do ENAP, é a educação no contexto atual, cenários e perspectivas. Trata-se, claro, de um tema amplo, relevante e complexo, que, por um lado, demanda a exploração de diferentes dimensões e questões da educação nacional e internacional, desde que, assim entendo, o contexto atual seja problematizado e analisado. E, por outro lado, trata-se de um tema que nos exige enveredar no caminho da imaginação política e sociológica para construir cenários e levantar hipóteses sobre as diferentes perspectivas que se apresentam para o contexto brasileiro. A questão também é complexa porque esse exercício de problematização porque nesse exercício de problematização temos que nos apoiar em material factual, empírico, em ações concretas, de modo a não proferirmos um discurso em nome apenas e tão somente do que eu acho. Para tanto, eu tomei como opção fazer análise de um documento que foi mencionado aqui na mesa, que é o documento Uma Ponte para o Futuro. Eu vou tomar esse documento como um parâmetro, né, para a gente fazer o debate sobre as questões atuais e os cenários que se apresentam. O documento Uma Ponte para o Futuro foi publicado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que talvez o D esteja sendo substituído de democrático por ditatorial, em outubro de 2015, o qual serve como ponte para articular o que temos como realidade sociopolítica e o que se anuncia como programa de ação de um futuro governo que rompe com o Estado democrático de direito. Iniciamos tentando fazer uma caracterização política, econômica e cultural do contexto atual e, em seguida, ou melhor, onde possível e necessário, entramos com questões relativas às políticas de educação e às políticas sociais. Eu estabeleci 3 premissas para trabalhar o tema. A primeira premissa: o contexto atual exprime uma divisão política, discursiva e ideológica que exprime concepções de Estado e de políticas públicas claramente antagônicas, sobretudo quando se considera a esfera pública e a esfera privada, né? Ou seja, encontra-se em disputa ou a manutenção das políticas públicas de corte socialmente definidas, levada a efeito nos últimos 14 anos, ou a ampliação
das políticas de privatização do serviço público, entre eles aqueles que são considerados como direitos sociais. A segunda premissa: estamos assistindo a um profundo retrocesso político, o qual, por sua vez, levará a um profundo retrocesso das políticas sociais e das políticas de educação de modo especial. E 3, o retrocesso político e nas políticas públicas terá forte impacto no sistema de proteção social, com destituição e retirada de direitos sociais. Então, ao longo da apresentação, a gente vai tentar dialogar com essas 3 linhas de raciocínio, né, que tem um encadeamento. Uma apresentação inicial. O documento Uma Ponte para o Futuro tem 19 páginas, está escrito em linguagem relativamente clara, que a leitora relativamente formada e informada é capaz de decifrar claramente as suas principais intenções, inclusive as não explícitas, apesar, é importante que se diga, de certos termos do economês perpassar o conjunto do texto. Ele se encontra organizado nos seguintes pontos: tem uma introdução, depois um diagnóstico chamado Retrato do Presente, depois trabalha a questão fiscal, em seguida, o 4º ponto é um retorno ao que ele chama de um orçamento verdadeiro. A 5ª questão é Previdência e Demografia. A 6ª, Juros e Dívida Pública. 7ª, uma agenda para o desenvolvimento. Então, são 7 pontos que estrutura o documento Uma Ponte para o Futuro. A última parte, portanto, indica uma agenda para o desenvolvimento. Na internet, o documento, na verdade, ele está chamado como Release Temer, e não Uma Ponte para o Futuro. Quando você vai no site do PMDB baixar, ele se apresenta, portanto, como um Release Temer, datado de 28/10/2014, em PDF. Bom, qual o contexto desse documento? Os principais atores políticos da peça são o Congresso Nacional, ou seja, o Legislativo ou o Parlamento, o Executivo, o Estado, que está aí presente, e a economia. De modo que o povo, a palavra povo não aparece no texto de maneira nenhuma. Para se ter uma ideia, a expressão pobre aparece 4 vezes no texto, mas apenas em 2 delas se trata de referência às camadas mais pobres da sociedade ou à pobreza. Nas outras 2 são usadas para caracterizar se o país será um país rico ou um país pobre, ou uma economia rica ou uma economia pobre. É um texto destinado ao país, à nação e à sociedade, o qual tenta não deixar transparecer em nenhuma linha nem conflito nem antagonismo de classe. Na verdade, o conflito central que emerge no e do texto são os conflitos distributivos, o qual iremos explorar logo mais. Em linhas gerais, a mensagem central do texto, do programa, é de salvação nacional, ao estilo das formações discursivas que têm sido cultivadas ultimamente na mídia televisiva, sobretudo na Rede Globo. O programa, abre aspas, destina-se a preservar a economia brasileira e tornar viável o seu desenvolvimento, devolvendo ao Estado a capacidade de executar políticas sociais que combatam efetivamente a pobreza e criem oportunidade para todos. É por isso que se busca, dizem eles, a união dos brasileiros de boa vontade, né? Os de má vontade não devem entrar aqui. Porque o país clama por pacificação, pois o aprofundamento e a disseminação do ódio e dos ressentimentos estão inviabilizando os consensos políticos, sem os quais nossas crises se tornarão cada vez maiores. Portanto, é anunciado que todas as iniciativas expostas no documento constituem uma necessidade e quase um consenso do país. Ou seja, o documento anuncia, né, que essas iniciativas aqui que nós vamos tratar, se trata, portanto, de um consenso. A gente vai ver que não é bem assim.
Obviamente que essa necessidade, esse consenso, não condiz com os profundos conflitos políticos e sociais que estamos presenciando, vivenciando e estamos envolvidos. No texto, no entanto, o texto afirma que, nesta hora da verdade, e a verdade aqui é apresentada como crise fiscal, crise econômica, altos juros, desemprego crescente, etc. Então, nessa hora da verdade, em que o que está em jogo é nada menos que o futuro da nação, impõe-se a formação de uma maioria política, mesmo que transitória, capaz de, num curto prazo, produzir todas essas decisões na sociedade e no Congresso Nacional. E aí a gente percebe no texto que o ator coletivo central, né, é o Congresso Nacional, é o Legislativo. Não temos outro caminho, eles continuam, a não ser procurar o entendimento e a cooperação. A nação já mostrou que é capaz de enfrentar e vencer grandes desafios. Vamos submetê-la, a nação, ao novo e decisivo teste. E isso é verdade, gente. Vem aí um teste muito difícil, né? Para anunciar o que virá depois, eu estou escrevendo, fecha-se o discurso introdutório e triunfal com a pérola: o sistema político brasileiro deve isso à nossa imensa população. Olha, o sistema político, portanto, o parlamento que nós conhecemos, o qual foi feita referência há pouco, né, sobretudo na justificativa dos votos naquele dia do impeachment, em que fazia referência sobretudo à mãe, à tia, à avó, a Deus, etc., e não fazia sequer uma referência ao argumento central, por exemplo, que estava ali em debate. Então, antes de apresentar a vocês o retrato do presente, ou seja, o diagnóstico, cabe destacar: proclama-se a necessidade de um consenso nacional. 2, porque o que está em jogo é o futuro da nação. 3, portanto, a solução se encontra na formação de uma maioria política capaz de produzir todas essas decisões na sociedade e no Congresso Nacional. E aí nós temos evidências, né, já está demonstrado claramente, né, qual é a maioria política que está sendo formada e que está, portanto, digamos assim, sendo colocada para a nação nesse contexto, né? Bom, o conjunto do texto vai deixar muitíssimo claro que a afirmação de que, abre aspas, produzir todas essas decisões na sociedade é um embuste político, porque, na verdade, a construção das decisões tem sido feita no Congresso Nacional, conforme os fatos demonstram. Prova documental disto é que, ao longo do documento, não há nenhuma referência à sociedade como força produtora de transformação social, porque simplesmente não existe nenhuma passagem que fale da sociedade civil organizada ou dos movimentos sociais. Ou seja, você tem um documento de 19 páginas, você não tem nenhuma referência à sociedade civil, aos movimentos sociais. Então, é claramente o diálogo voltado, né, para aqueles que fazem o atual Congresso Nacional. A força aglutinadora é, portanto, o Congresso, porque se lê em mais de uma ocasião que, abre aspas, de qualquer modo, o Congresso será sempre soberano e dará a palavra final sobre a continuação ou o fim de cada programa ou projeto. Página 10. Ou, abre aspas, com o fim dos reajustes automáticos, o Parlamento arbitrará, em nome da sociedade, os diversos reajustes conforme as condições gerais da economia e das finanças públicas. Ou ainda, que a cada ano a sociedade e o Parlamento elegem suas prioridades conforme os recursos e as necessidades. Bom, então está claro, por 3 passagens, né, todas as 3 reafirmam, né, a centralidade, né, do Congresso Nacional nesse processo que está em curso.
Não estou proferindo aqui, gente, nenhum ataque, né, à existência do Congresso Nacional. Pelo contrário, o Congresso Nacional tem que existir, é uma referência de qualquer sistema ou sociedade democrática. Eu estou querendo demonstrar, né, como é que está sendo construído esse processo. Portanto, dando continuidade, os parlamentares que legislam em nome da família, de Deus, da religião, em uma palavra, que se amotinam a partir de interesse da esfera doméstica e privada, que irão produzir as decisões e não conforme se anuncia à sociedade. Por isso, não se esconde que o sistema político brasileiro deve isso à nossa imensa população. O sistema político brasileiro, leia-se o parlamento, em uma ponte para o futuro, é sujeito coletivo do ajuste necessário e insustentável. Não foi à toa que, 6 meses depois, em 29 de março de 2016, né, como a mídia amplamente divulgou, o PMDB, por aclamação, desembarcou do governo Dilma para embarcar no levante parlamentar de impedimento da presidenta legitimamente eleita. Mas como é pintado o retrato do presente? O retrato do presente, e aí entra no diagnóstico, é pintado em cores fortes, em traços firmes, e é conhecido por crise fiscal e crise econômica. A nossa crise política, a nossa crise moral, a nossa crise parlamentar, a nossa crise partidária, a nossa incapacidade de crescer e prosperar pode ser simbolizada, enfim, como a crise fiscal. Assim, todas as demais crises e situações críticas que nós vivemos, ela é praticamente simbolizada pela ideia de crise fiscal. Esse é o nosso problema atualmente no Brasil, e só esse é o problema. Por isso, afirma-se de forma tão contundente e cristalina que, abre aspas, o Estado brasileiro vive uma severa crise fiscal, com déficits nominais de 6% do PIB em 2014 e de netos 9% em 2015, e uma despesa pública que cresce acima da renda nacional, resultando em uma trajetória de crescimento insustentável da dívida pública que se aproxima de 70% do PIB e deve continuar a se elevar, a menos que reformas estruturais sejam feitas para conter o crescimento da despesa. Em outra passagem, afirma-se que, no Brasil de hoje, a crise fiscal, traduzida em déficit elevado e a tendência do endividamento do Estado, tornou-se o mais importante obstáculo para a retomada do crescimento econômico. Essas duas passagens aqui é para simbolizar, né, como essa questão da crise fiscal ela torna central, né, na construção dessa narrativa, né, inclusive no que toca à construção desse processo de impeachment. Essa narrativa da crise fiscal do Estado apresenta um lado da moeda que de várias formas esconde o outro lado da moeda. Ao se apresentar a severa crise fiscal do Estado brasileiro, indica-se que se trata do mais importante freio à retomada do crescimento econômico. Por isso, a solução aplicada deve ser reformas estruturais para estancar a expansão da despesa. Por outro lado, a crise fiscal é vista tão somente como um fenômeno do Estado brasileiro, o qual, no documento, na abordagem da crise, não participa de uma economia globalizada e, assim, o culpado é tão somente o governo de plantão. Isso é uma forma, digamos assim, uma forma de abordar a questão que o Roger Dale chama, por exemplo, de estatismo. Né? Você consegue resumir à própria sociedade ou ao próprio Estado, né, um conjunto de fatores, né, que no amplo global eles são simplesmente excluídos. E a crise fiscal ela passa a ser tão somente produto ou resultado da má gestão e não de um conjunto de fatores, por exemplo, como tão bem apresenta, né, o Chico de Oliveira. Isto é tão sintomático que a conclusão é que, abre aspas, a parte mais importante do desequilíbrio é de natureza estrutural e está relacionada à forma como funciona o Estado brasileiro. Por isso, continua, ainda que mudássemos, veja que
frase importante, ainda que mudássemos completamente o modo de governar o dia a dia, com comprometimento e responsabilidade, mesmo assim o problema fiscal persistiria. Para enfrentá-lo, teremos que mudar leis e até mesmo normas constitucionais, sem o que a crise fiscal voltará sempre e cada vez mais intratável, até chegarmos finalmente a uma espécie de colapso. Fecha aspas. Então, claramente, o remédio aqui, né, ao encaminhamento é para as mudanças, né, constitucionais, como foi mencionado aqui na mesa de abertura. Então, chegamos assim ao coração do projeto de uma ponte para o futuro, qual seja o imperativo de mudar leis, de mudar normas constitucionais, porque sem isso a crise fiscal voltará sempre e cada vez mais intratável até chegar ao colapso. Encontra-se ali a tentativa de articular que a única solução para o Brasil de hoje é a revisão da Constituição e o marco legal que regulamenta as relações de trabalho, justamente elas que são o esteio e a base do sistema de proteção social. Esse esforço nos levará, se bem sucedido, né, diz o documento, ao ingresso, abre aspas, definitivamente no clube restrito dos países desenvolvidos. Ou seja, a reforma constitucional e toda a reforma do marco legal vai garantir que nós entremos no clube dos países desenvolvidos. Afirmam também que esse esforço levará a recuperar a capacidade de crescer a uma taxa próxima do nível histórico de 2%, 2,5% ao ano per capita. E também, né, levará a reconstituirmos o Estado brasileiro, para que ele volte a ser o que foi no passado, né? Não um obstáculo, mas um agente de desenvolvimento. A gente não sabe qual o passado que está fazendo referência aqui, né? Se é do governo Lula ou do passado anterior, do governo FHC e mais para trás, né? Mas essa expressão. Bom, nessa tarefa, eles afirmam no documento, será necessário um amplo esforço legislativo que remova distorções acumuladas e propicie as bases para um funcionamento virtuoso do Estado. Isso significará enfrentar interesses organizados e fortes, quase sempre bem representados na arena política. Não resta a menor dúvida, aqui eu afirmo, né, que os interesses a que faz referências aqui, bem organizados e fortes, são os sindicatos, os movimentos sociais organizados, né, e da sociedade civil. Afirma-se, portanto, que é preciso vencê-los, né? Por isso se afirma que, nos últimos anos, o governo federal cometeu excesso, e os excessos são, seja criando novos programas, muitos dos quais foram referidos aqui, né? Seja ampliando os antigos, ou mesmo admitindo, ou seja, contratando novos servidores, ou assumindo investimentos acima da capacidade fiscal, né? Aqui vai mais uma mensagem relativamente clara para o nosso contexto atual. Essa afirmação deixa claro, portanto, que é necessário cortar excesso, enxugar, reorientar ou extinguir programas sociais, assim como não contratar novos servidores docentes e assim sucessivamente. Essa consideração remete à discussão sobre o Estado. O documento afirma que as discussões sobre o tamanho e o escopo do Estado quase sempre se movem no vazio, porque a questão central é que o Estado deve ser funcional, né, qualquer que seja o seu tamanho. Então, a colocação aqui do Estado é especialmente que ele deve funcionar independentemente do tamanho. Apesar dessas afirmativas, nota-se uma forte tendência, né, à privatização, à terceirização e, por consequência, ao Estado mínimo nas determinações executoras e na prestação direta de determinado serviço público. O Estado funcional deve, segundo o documento, distribuir incentivos corretos
para a iniciativa privada e administrar de modo racional e equilibrado os conflitos distributivos que proliferam no interior da sociedade. Né? Ele faz ambas as coisas através de tributos, dos gastos públicos, das regras que regulamentam esse processo. Mas, voltando à questão da crise fiscal do Estado, é a Constituição de 1988 que é identificada como uma das razões que levaram ao aumento das despesas públicas acima do crescimento do PIB. Historicamente, admite-se que teve um papel positivo, ou seja, que a Constituição teve um papel positivo e virtuoso, né? Sobretudo na área da educação, na área da saúde e da assistência social. No entanto, ali se registra que foi a Constituição e legislação posteriores, abre aspas aqui, que tornaram muito difícil a administração do orçamento, e isso contribuiu para a desastrosa situação em que hoje vivemos. Por quê? Porque foram criadas despesas obrigatórias que têm que ser feitas mesmo nas situações de grande desequilíbrio entre as receitas e despesas. E, ao mesmo tempo, indexaram-se rendas e benefícios de vários segmentos, o que tornou impossível ações de ajuste quando necessário. A conclusão a que se chega é que o crescimento automático, aqui eu estou fazendo referência ao documento, das despesas não pode continuar entronizado na lei e na Constituição, sem o que o desequilíbrio fiscal se tornará um modo padrão de funcionamento do Estado brasileiro. Ou seja, é necessário tirar as questões relativas ao salário mínimo, né, a correção do salário, a correção da previdência, né, há um conjunto de direitos que deve ter saído, por exemplo, da lei e da Constituição e ser trabalhado dentro de um orçamento que ele chama de um verdadeiro orçamento. Né? Então, qual é o remédio receitado? Aqui já foi mencionado, em uma palavra, está claramente declarado no texto, né? Por isso que o texto é muito claro, né? Que a solução são as desvinculações constitucionais. Nós vamos citar aqui algumas passagens para vocês entenderem como aparece essa questão no texto. Né? Primeiro, abre aspas, para isso é necessário, em primeiro lugar, acabar, está escrito assim, com as vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos da saúde, com saúde e com educação. Vou repetir, gente. Para isso é necessário, em primeiro lugar, acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e com educação. Está na página 9. Um pouco mais à frente, retoma-se a questão nos seguintes termos: para um novo regime fiscal voltado para o crescimento e não para o impasse e a estagnação, precisamos de novo regime orçamentário, com o fim de todas as vinculações e a implantação do orçamento inteiramente impositivo. Tem uma questão técnica aí, mas o orçamento aqui atualmente praticamos é um orçamento facultativo, né, não impositivo. Então, é preciso que se explicite, mesmo que de forma relativamente abreviada, que a vinculação constitucional das despesas com educação e saúde foi fruto da luta histórica dos movimentos sociais, dos trabalhadores, das organizações de educadores, né, e de trabalhadores de saúde e da sociedade civil. Então, assim, houve uma luta histórica em função justamente do sistema político como funciona nesse país, que nos mobilizou para lutar pela vinculação. Porque, do contrário, né, as despesas com educação e saúde, né, continuaria como um grande balcão de negócio, né, um balcão de negócio. E as receitas com a vinculação, elas foram muito importantes, né. Para ficar apenas no campo da educação, a gente lembra, por exemplo, que a Lei Calmon foi introduzida no início dos anos
de 80, e o arranjo de então estabeleceu 13% da receita para a educação, isso lá no início dos anos 80. É a Constituição de 88 que vai garantir a vinculação constitucional de um conjunto definido de impostos para a educação dentro do então novo pacto federativo, no qual o município é elevado à condição de ente federado autônomo. O artigo 202 reza que, abre aspas, a União aplicará anualmente, todo mundo conhece esse artigo, mas é bom enfatizar, a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo, de receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, a desvinculação seria justamente aqui. Aqui tem uma vinculação, né, pelo conjunto de impostos listados, né, e uma reforma constitucional, a gente ia, digamos assim, perder essa proteção, né, e o conjunto de práticas que foram estabelecida ao longo desse processo, né? É necessário reconhecer, né, que o avanço, né, na questão da educação, ele tem por base essa determinação legal, o marco constitucional. Daí nós podemos ter uma vida, né, apesar das crises, né, desde 88 para cá foram muitas, né, das situações, nós conseguimos construir uma base de investimento na área da educação, né, que possibilitou, portanto, os avanços, né, que são amplamente reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, né. Eu gostaria de chamar a atenção, muitos são os estudiosos que entendem e defendem que sem esse expediente de vinculação constitucional, o Brasil não teria realizado os compromissos e os avanços que realizou no campo da educação, apesar dos problemas que ainda persistem. Em uma palavra, acabar, como dizem, ou por fim às vinculações constitucionais, representará jogar as políticas de educação no retrocesso do balcão de negócio que caracteriza as barganhas e as negociatas da política partidária brasileira, além da evidente consequência de destituição da educação como direito social, empurrando-a para a esfera privada e para a esfera da mercantilização. Esse é um risco também que se avizinha. Mas é preciso... Tudo bem, meu tempo? Mas é preciso enumerar como o fim da vinculação é enaltecida e apresentada via produção do ajuste fiscal. Isso é possível fazendo retorno, né, aí o argumento do texto, a um orçamento verdadeiro. Eu lembrei aqui dos meus colegas lá de Minas, né? Diz, uai, o que é isso, né? Sim, é isso mesmo, trata-se do orçamento verdadeiro. Em outras palavras, necessário se faz o primeiro passo, que é a reforma da sistemática orçamentária. O texto define que, veja que interessante essa afirmação, o texto define que, abre aspas, o orçamento é a peça mais importante de uma legislatura. Para este fim é que os parlamentos foram criados no moderno Estado brasileiro. Eu acho que essa afirmação não condiz com a verdade, né? Os parlamentos, eles são expressão, por exemplo, justamente da evolução das classes sociais, da afirmação da cidadania, né? E não necessariamente para formular apenas, embora seja muito importante, né, o orçamento. E assim continua sendo na maioria das sociedades democráticas, né? Eles afirmam, se quisermos atingir o equilíbrio das contas públicas sem o aumento de impostos, não há outra saída a não ser devolver ao orçamento anual a sua autonomia. Bom, gente, aí tem essa questão da autonomia do orçamento, é uma coisa interessante, porque com a desvinculação, né, e tirando todas as amarras, a ideia é anualizar o orçamento. Eu vou explicar como é que eles estão tentando coloca essa questão, né? Essa passagem ela é representativa em vários aspectos. Em primeiro lugar,
Sua força da autoridade convence que o orçamento é a peça mais importante de uma legislatura. Em segundo lugar, é insustentável a tese de que os parlamentos foram criados para esse fim, ou seja, para definir o orçamento. Os parlamentos representam a ascensão da vida democrática. Em terceiro lugar, prega-se acima, a devolução ao orçamento a sua autonomia, ou seja, o equilíbrio fiscal encontra-se na solução da anualidade orçamentária. Por quê? Porque o documento defende que a cada ano, abre aspas, a sociedade e o parlamento elegem suas prioridades conforme os recursos e as necessidades. Se houver erro, poderá ser corrigido no ano seguinte e não perdurar para sempre. A gente tem que fazer um esforço de imaginação como é num país complexo como o nosso, do tamanho que é nosso país, como é que vai se definir, dentro de tantos itens que compõem o orçamento, ele de forma as prioridades que vão ser investidas, e como vão ser investidas e assim sucessivamente. A reforma do sistema orçamento implica, ela está composta, a forma como eles apresentam, em 3 elementos. Primeiro, o fim das vinculações constitucionais das quais já falamos. Isso implicaria a transformação do orçamento não impositivo ou facultativo em orçamento impositivo. O fim de todas as indexações, esse é o segundo ponto, seja para salários, benefícios, previdenciário e tudo mais, está aspiado. Dessa forma, a cada ano o Congresso, na votação do orçamento, decidirá, em conjunto com o Executivo, os reajustes que serão concedidos. Ou seja, reajustes de todas as ordens, será decidido no Congresso, junto com o Executivo, caso vingue essa famigerada articulação. Ou seja, para colocar de outra forma, com o fim dos reajustes automáticos, o Parlamento arbitrará, em nome da sociedade, os diversos reajustes conforme as condições gerais da economia e das finanças públicas. E o terceiro, que me chamou muita atenção, é o que ele chama de orçamento com base zero. Significa que a cada ano todos os programas estatais serão avaliados por um comitê independente que poderá sugerir a continuação ou o fim do programa de acordo com os seus custos e benefícios. Ou seja, zera e daí define novamente qual orçamento. De qualquer modo, o Congresso será sempre o soberano e dará a palavra final sobre a continuação ou o fim de cada programa ou projeto, Então, essa é a ideia, por exemplo, desses 3 elementos da desvinculação, de desindexar, pelo meio que está sendo colocado, e por último, o orçamento de base zero, que forma o tripé dessa reforma orçamentária a que está sendo feita referência. O documento, eu vou me encaminhando mais para o final, mas o documento vai também fazer uma referência forte à questão da reforma previdenciária, e aí pleiteia-se ou advoga-se a questão, por exemplo, de aumentar as idades sobre a questão da aposentadoria, para homens e mulheres de forma diferente, E isso está ligado também à questão da criação de um superávit primário, como demais o ajuste fiscal de maneira geral, que é justamente para pagar os juros da dívida pública, e também sugere nessa questão dos juros e da dívida a redefinição do papel do Banco Central, O Banco Central, você sabe que existe uma grande luta no Brasil, um tensionamento de oferecer, aliás, de propor a questão da autonomia do Banco Central, E também está sendo sugerido aqui que se caminhe nessa questão. Então, vamos aqui explicitar um pouco e fazer o diálogo com as políticas na área da educação, em torno, por exemplo, da agenda para o desenvolvimento, É curioso que na agenda para o desenvolvimento, assim como de resto em todo o documento,
em todo o documento, é um ponto para o futuro, a educação só aparece nas formas que eu já falei, né, de desvincular e desvincular. Não aparece nenhuma expressão, nenhuma frase, nenhuma sentença que fale da educação como, por exemplo, com a capacidade, por exemplo, de fazer a transformação social ou melhorar a economia, por mais simples que seja essa afirmação, né? A educação só aparece nas formas em que foi apresentada, né? Então, a nossa discussão com o campo da educação vai, portanto, para a gente fazer uma inferência, né? uma articulação a partir do que está dito aqui. Então, primeira ponto da agenda, né? Para cumprir esses princípios será necessário um grande esforço legislativo, porque as leis existentes são, em grande parte, incompatíveis com esse processo, né? com o que está se desejando, né? Segundo, o Estado deve cooperar com o setor privado na abertura dos mercados externos, buscando com sinceridade o maior número possível de alianças ou parcerias regionais, que inclua, além da redução de tarifas, a convergência de normas na forma das parcerias que estão sendo negociadas na Ásia e no Atlântico Norte. Claramente se propõe uma abertura ampla do ponto de vista comercial, né, em nome da competitividade do setor produtivo, né, e em terceiro lugar, né, é colocado que caberá ao Estado, operado por uma maioria política articulada com os objetivos desse crescimento, com base na livre iniciativa, na livre competição e na busca por integração com os mercados externos, realizar ajuste legislativo em áreas críticas, os quais já falamos. Daí que é fundamental, construir uma trajetória de equilíbrio fiscal duradoura, com superávit operacional e a redução progressiva do endividamento público. 2, estabelecer um limite para que as despesas de custeio sejam inferior ao crescimento do PIB, através de leis, após serem eliminadas as vinculações e as indexações que engessam o orçamento. E aí a gente lembra, né, a relação que tem, por exemplo, com o Plano Nacional de Educação, que estabeleceu 10% do PIB para a educação, né? Claramente, né, há uma mensagem aqui em torno dessa questão, né? 3, alcançar no prazo máximo de 3 anos a estabilidade da relação dívida-PIB e uma taxa de inflação no centro da meta, né? 4, né, essa é muito importante, né, executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, por meio de transferências de ativos que se fizerem necessários, concessões amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura, parcerias para complementar a oferta de serviços públicos e retorno ao regime anterior de concessões na área de petróleo, né, conforme já se encaminha dentro do Congresso. Então, claramente, aqui, né, há um projeto, né, de continuidade do processo de privatização, mas por essa expressão parceria para complementar a oferta de serviços públicos, aí tem um grande espaço, né, no campo das terceirizações e também de outras ações dessa natureza. Quinto, né, realizar a inserção plena da economia brasileira no comércio internacional, com maior abertura comercial e busca de acordos regionais de comércio em todas as áreas econômicas relevantes. Aí se destaca Estados Unidos, União Europeia, né, com ou sem a companhia do Mercosul, embora preferencialmente com eles. Aí, mais uma vez, né, aqui, dado o contexto em que nós acompanhamos, né, do governo Lula para cá, né, a construção, por exemplo, de uma rede, de uma política internacional que não teve parceiros
preferenciais, embora o Mercosul fosse importante nesse processo, mas abrir o leque, por exemplo, para você ter relações com diferentes países em diferentes continentes, para criar, né, dentro desse contexto, né, uma não dependência com determinados parceiros tradicionais, como foi o caso dos Estados Unidos, né? Aqui, nesse texto, reforça, portanto, essa parceria. Lembrando, portanto, que os BRICS não são mencionados nesse documento, que é outra, né, que foi outro importante movimento que foi construído ao longo dos últimos anos, né? É fundamental, por exemplo, na reorganização, digamos assim, da geopolítica internacional, né? E aí, claramente, nós temos posições dos Estados Unidos e da Europa que não vê com bons olhos parceiros como Brasil, China, África do Sul, Rússia, né, e Índia, né, formando um grande bloco desse processo. Então, também não é mencionado, embora seja mencionado aqui os Estados Unidos e a União Europeia. É nesse campo da inserção plena da economia brasileira no comércio internacional, né, é também necessário que chame a atenção, né, para a proposta que encontra sempre em andamento, né, da educação, né, passar a ser regulamentada pelos serviços, como serviço educacional na Organização Mundial do Comércio. Então, não é claro que eu estou fazendo uma extrapolação aqui, né, mas assim, não podemos descartar, né, que essa inserção plena envolva, né, porque isso já é um passo largo que está dentro do Brasil, né, essa questão, né, uma vez que nós sabemos que 80% da matrícula da educação superior no Brasil, né, ela é feita em instituições privadas, né, e as instituições desse campo, elas são cada vez mais instituições grandes, né, estão se constituindo cada vez instituições muito grandes, muitas das quais já com parcerias claramente firmadas com instituições internacionais, né. Bom, outro elemento, eu vou caminhar aqui mais final, outro elemento importante dessa agenda é estabelecer uma agenda de transparência e de avaliação de políticas públicas que permita a identificação dos beneficiários e a análise dos impactos dos programas. Afirma-se que o Brasil gasta muito com políticas públicas, com resultados piores do que a maioria dos países relevantes. Isso não fica claro quais são esses países, né, mas há um reconhecimento aqui, né, que o Brasil tem investido bastante em políticas públicas, né, e é necessário, portanto, a revisão, a reavaliação dessas políticas dentro desse campo. Para finalizar essa agenda, né, o último item que eu vou mencionar aqui se trata, por exemplo, da questão da área trabalhista, né, que é permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos. Ou seja, aqui caminha-se, como já está sendo colocado em vários espaços, né, para a questão do fim da CLT. Né? Então, assim, nesse campo está muito claro essa questão. Ou seja, gente, de maneira geral, em um ponto para o futuro, né, a educação, a pesquisa, as universidades, né, elas não são consideradas, eu vou concluir, consideradas como os elementos centrais desse processo. Né? Para concluir, eu não posso deixar de tocar, mesmo que de forma relativamente breve, né, em 3 questões candentes, né, e dizer aqui da minha posição. Né. Aí eu vou falar aqui que as universidades federais, né, e já foi relatado aqui, viveram um período extremamente importante, né, a partir de 2000
2013. Eu faço, assim, nos estudos que a gente realiza, eu faço uma divisão claramente, por exemplo, de um período anterior que demarca o governo de Fernando Henrique Cardoso, né, que nós chamamos um período propustiano, que era um período de cortes e de crescimento apenas pela via da otimização de recursos, né, e o período posterior em que nós tivemos, né, um período de muito investimento na educação de maneira geral e nas universidades públicas, Então, assim, elas viveram um período extremamente importante, né, de crescimento a partir de 2013, né, quando o Lula assume a presidência, o que resultou em mais investimento, contratação de professores e na democratização da educação superior. Política essa que veio a ser coroada ou aprofundada, né, com a lei número 12.711, que é a lei de cotas, que passa, né, agora em 2016, a ser cumprida na sua totalidade no âmbito das universidades federais, com 50% de vagas por curso e turno para estudantes provenientes de escolas públicas. Tem muita gente, quando a gente diz lei de cota, vê com muito preconceito, né? Porque pensa logo, não pensa sequer nos estudantes das escolas públicas, tem uma visão muito mais preconceituosa por trás disso, né? Que é para pensar na população negra do Brasil, né? Então não se trata disso, a lei ela é muito mais ampla, né? Ela é muito inteligente do ponto de vista da sua montagem e ela está fazendo uma transformação brutal, que eu digo assim, transformando as universidades cada vez mais com aquilo que talvez seja uma universidade que a gente poderia dizer freiriana ou popular, no sentido de que a população está cada vez melhor e mais bem representada dentro da universidade, né? Justamente porque a universidade, tradicionalmente no Brasil, né, até um determinado ponto, ela era exclusivamente, né, com raras exceções, uma universidade de elite, né, feita pelas elites, as elites também culturais, intelectuais, mas para a reprodução da elite brasileira, né? E nós tivemos, portanto, uma ruptura profunda com esse modelo, né? Eu estou falando aqui de forma mais exclusiva das universidades públicas, né? Que vem, além de crescendo no sentido mais geral, tendo a sua democratização, ela também se interiorizou, né? São mais de 280 campi hoje no país, né? Sem contar também os IFs, né, que foram também proliferados dentro do país. Mas a mudança mais radical é justamente no perfil da população, né, estudantil. Essa mudança, né, ela é extremamente importante do ponto de vista de uma sociedade democrática, né, de uma instituição democrática, né. Então, durante esse período, resumindo, durante esse período, as políticas de expansão, democratização e interiorização das universidades públicas produziu uma universidade de perfil popular, embora problemas de grandeza considerável, né, passasse a emergir em várias unidades e campi universitários. No entanto, o projeto Temer Cunha irá provocar efeitos consideráveis para o projeto social da Universidade Pública Brasileira e da educação pública. É necessário, né, essa é uma mensagem que eu roubo aqui da reitora, né, reunir forças para lutar, como a nossa área, a área da educação, né, aprovou na Assembleia 37ª reunião da ANPED, né, pela recomposição, né, imediata do orçamento público da educação em todos os níveis, etapas e modalidades, de forma a garantir o compromisso do investimento de, no mínimo, né, 10% do PIB na educação pública e apenas na educação pública com fontes permanentes de financiamento. Dessa forma, né, não perderemos, né, os avanços alcançados. A segunda questão que eu quero mencionar é que não podemos deixar de discutir, de debater, né, a questão da regulação da mídia no Brasil.
A mídia precisa ser debatida não pela mídia, mas pela sociedade brasileira. É necessário que o controle da mídia, sobretudo da televisão e do rádio, né, que hoje esse controle é feito por 5 ou 6 famílias, né, constitui um atentado diário e sistemático à democracia, tendo em vista o incrível poder simbólico e manipulativo que detém. Ao lado disso, né, os programas e os seus conteúdos, na sua grande maioria, prestam um desserviço do ponto de vista pedagógico e educativo. Portanto, né, não fique na televisão de domingo, sobretudo. Portanto, precisamos reunir esforços, né, para definir, dentro de um marco de regulação democrática, o papel da mídia na sociedade brasileira. Agora, por último mesmo, professor, por último, quero redizer, né, que sou um dentre muitos que entendem que se encontra em curso no Brasil, né, a passos largos, né, e a gente já assistiu isso, as iniciativas, as evidências, né, de um golpe de Estado, né, não tenho dúvida em afirmar isso. É uma coisa que combina judiciário, né, que combina a mídia, né, e o Congresso Nacional, onde já se viu, gente, o procurador da República, né, ir para os Estados Unidos entregar documento, né. Olha, qual é a autonomia, a soberania que está aqui? Foram lá, passaram dias entregando documentos sobre as coisas e as pessoas que estão aqui dentro, né? Ver se o contrário vai acontecer, né? Se, por exemplo, se os Estados Unidos virão aqui. Então, assim, há claramente um processo em curso, né? Nós estamos entrando numa reta muito mais delicada desse processo, que pode implicar no afastamento da presidenta, né? E a gente olha e diz assim, a solução é o tema, é o Cunha, é isso que está aí, são esses 360 e poucos parlamentares, né? É essa maioria parlamentar que vai produzir esse quadro, esse ajuste que está sendo colocado aqui, né? Então, assim, é necessário, né, que a conquista da institucionalidade democrática, né, que custou, né, e ceifou a vida de muitos brasileiros, né, nesse momento é preciso aumentar, portanto, a vigilância, né, realizar esforços para que a nossa democracia, né, que aí a gente entende porque se diz que é uma democracia frágil, né, uma frágil democracia, né, não seja decapitada, né. Com isso, quero deixar claro que não estou apenas defendendo a institucionalidade, né, do governo Dilma, né, estou defendendo, mas não apenas isso, mas a institucionalidade democrática, o Estado democrático de direito. E digo isso porque a universidade, né, e nós estamos aqui no ambiente universitário, né, não pode deixar de se posicionar sobre isso, né, como já fizeram várias universidades, né, e outras entidades da sociedade civil que reconhecem que é necessário respeitar os princípios democráticos para que a ampla justiça, e não a justiça seletiva, né, cortada, partida, né, se realize nesse país, né. Uma das mais importantes funções sociais da universidade é garantir a democracia. Assim, a universidade tem uma tarefa fundamental, que é garantir, que é lutar pela democracia. Porque sem ela, a universidade perderá, conforme reza o artigo 207 da Constituição Federal, né, o gozo da autonomia didático-científica, perderá a autonomia administrativa e perderá a autonomia de gestão. Perderá, sobretudo, o pluralismo de ideia e de concepções pedagógicas. E perderá, sobretudo, também a gestão democrática, né? E isso, nós sabemos a importância que a universidade tem, uma referência para a sociedade de maneira geral, né? Muito obrigado, senhor.